Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos para a nossa última live da sequência que nós estamos. Quem sabe qual a sequência nós estamos? Vou começar aqui compartilhando com mais pessoas essa live. Enquanto vamos chegando. Compartilhando aqui. Bom dia! Vamos falar da nossa sequência, é a última live sobre menos estímulo e mais presença. Vamos compartilhando aí essa live. Menos estímulo, mais presença. Bom dia, Flaviana. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Enquanto o pessoal vai entrando. Bom dia, Alves. Enquanto o pessoal vai entrando aí, nós estamos na série Menos Estímulo e Mais Presença. Eu vou fazer um breve resgate aí. Como a gente está fazendo uma costura, vários temas se conectando. Então, eu vou falar sobre os nossos primeiros 3 temas rapidamente na primeira live. Inclusive, todas as lives, gente, estão salvas lá no YouTube. Eu não estou deixando aqui no Instagram, tá? Então, quem quiser assistir as outras estão lá no YouTube. Vivian Costa PC, PSI, igual aqui no meu Instagram. E aí, na primeira live, nós começamos a falar sobre o excesso de estímulo, sobre esse mundo que a gente vive, cheio de muitas informações, cada vez mais acelerado, cada vez mais hiperconectado, cada vez mais ansioso, caótico, incerto. Então, nós vivemos esse mundo cheio de estímulos, e aí como nós podemos viver com mais presença. Na segunda falamos sobre o perigo de viver o tempo todo tão ocupados, e aí a gente acaba perdendo a capacidade de estar presente. Na terceira live, semana passada, domingo passado, falamos sobre vínculos, sobre família, falamos o quanto nós precisamos estar atentos nesse campo. Se nós estamos distraídos, nós vamos nos perdendo, vamos nos distanciando das pessoas que mais amamos. Tempo onde estamos conectados com o mundo inteiro, hiperconectados com o mundo inteiro e emocionalmente desconectados dentro de casa, e o quanto que isso é perigoso para os relacionamentos e quanto nós precisamos estar atentos a isso, tá? E nós estamos agora nessa sequência para fechar. Então, hoje a gente vai fechar. Essa é a última live dessa série. Eu quero trazer aqui reflexões profundas para vocês, para que vocês voltem-se para dentro de si mesmos, de si mesmas, e pensar, né? Talvez, será que o problema que nós estamos vivendo hoje, será que é o fato de estarmos sempre correndo, ou o que exige mais nossa atenção? Será que nós esquecemos o porquê corremos? Antes de ontem também, né? Deus começou a colocar algo no meu coração, e aí vocês sabem que quando atinge primeiro aqui, eu compartilho com vocês. É exatamente essa forma de deixar fluir através de mim. Primeiro, essa transformação, ela acontece em mim, essas reflexões, elas acontecem em mim. E aí eu falei na última semana 3 vezes sobre isso, né? Sempre que eu encontrava alguém, ontem à noite, inclusive, preparando essa live, às vezes acontece assim, Deus me entrega uma mensagem, uma semana antes eu já sei qual é, sobre o que eu vou falar na live do domingo.
mas às vezes não é uma semana antes, né? E aí ontem à noite eu tava assim, Deus, sobre o que a gente vai falar amanhã? E aí, sempre nessa confiança, né, que ele vai entregar ali uma mensagem. E aí, subindo no elevador, ontem à noite, subi com uma amiga, né, aqui do condomínio, uma vizinha. E aí, como é que tá? E aí, na correria, né? Correria de sempre. E assim, né, cansada, com a cara cansada, sábado à noite. E aí, também na correria. A gente só não pode esquecer porque corre. E aí, eu senti isso, é sobre isso que a gente vai conversar. A gente só não pode esquecer pelo que está correndo. Então, como é que você tá? Qual é a resposta que você sempre dá quando alguém te pergunta? Primeiro, começar a perguntar sobre isso. Como você está? Quase sempre eu vejo, gente, a resposta automática. Na correria, né? Na correria de sempre, sem tempo, nessa loucura, né? Então, como sempre, né? Sempre nessa loucura, a gente está tão acostumado a correr que a gente paramos até, que a gente para, desculpa, nós paramos até de questionar o sentido da corrida. E aí eu tenho sentido muito isso, né, no meu coração. Existe uma diferença muito grande entre viver uma vida só cheia, preenchida, ocupada e uma vida realmente com sentido. Nós podemos sim, e eu conheço pessoas que estão com a agenda lotada, fazendo muitas coisas. E eu não estou falando de fazer errado, às vezes é até as coisas certas, mas fazendo muitas coisas, cumprindo tarefas o tempo inteiro. E à noite, aquela sensaçãozinha de terminar o dia ou terminar uma semana sem presença, sem conexão, sem que sinta que a alma ela está preenchida de alguma forma. E aí nós precisamos começar a pensar, será que nós estamos sendo movidos apenas por estímulo externo, ou seja, né, o que o mundo diz o tempo todo? Mais pressão, mais recompensa, mais comparação, mais validação, mais aprovação. E aí, quando nós estamos neste lugar de buscar muito estímulo externo e buscar nos mover apenas por essa adrenalina externa de mais recompensa, mais aprovação, mais poder, mais pressão, mais comparação, mais status, mais, conquistar mais. Podemos acabar caindo e acabar experimentando mais emoções e mais sentimentos ligados a uma ansiedade e a um esgotamento, se nós estivermos distraídos. É esse o ponto. Não é sobre a tarefa em si. É se nós estamos desconectados de nós mesmos, se nós estamos muito mais perseguindo e procurando esse externo e menos esse interno, essa presença com nós mesmos, esse olhar para dentro, como eu sempre falo aqui. Nossa busca é de olhar para dentro. E aí, quando existe esse propósito, quando existe esse significado, quando nós também nos conectamos com isso que é intrínseco, ou seja, que está dentro, não só extrínseco, né? Existe um conceito de motivação na psicologia, e aí eu não vou me ater muito a detalhes, mas nós podemos nos motivar pelo que está aí fora ou uma motivação interna. Todos nós temos motivações extrínsecas e motivações intrínsecas. Só que se nós estamos muito mais ligados à motivação extrínseca, o cérebro ele responde de outras formas, tá? Então nós precisamos buscar aquilo que dentro de nós nos motiva também, que é essa motivação intrínseca que gera mais engajamento, mais constância, mais bem-estar emocional, mais disciplina. Não é só fazer mais. Não é só fazer mais. É sobre lembrar por que você está fazendo, lembrar por que você começou
e se manter no caminho. Lembrar pelo que você faz. Eu estou fazendo para quem mesmo? Eu estou fazendo por que mesmo? Qual é o significado desse fazer que eu tanto faço? E aí, se nós não buscamos nos conectar com isso que é intrínseco, com essa motivação interna, ou enxergar o que é o significado que nós damos para as coisas e não apenas por essa cobrança externa, fica mais difícil desenvolvermos a autodeterminação, que é que tem a ver com a autoliderança que eu tanto falo, né? Que tem a ver com nos mover de forma interna, sabendo onde a gente vai chegar, perseguindo, independente se alguém está me pedindo ou não, independente de alguém estar me vigiando ou não, a motivação ela é interna. Para estar aqui nas lives com vocês, todo domingo, 6h33, tem live nesse Instagram, desde julho do ano passado, então tem um monte de vídeos lá no YouTube, quem tem interesse em aprofundar sobre esses temas. Então, desde julho do ano passado, eu faço lives quase semanais, tiveram algumas poucas semanas que não aconteceu, mas eu tô aqui de forma constante, não porque alguém me cobra. Não tem a ver com alguém me cobrar. Se eu não aparecer aqui, provavelmente, vocês talvez nem percebam, né? Ninguém vai ir lá me cobrar, ninguém vai... Mas não é sobre essa recompensa externa. Eu entendi esse jogo, não é sobre a recompensa externa. Não é isso que vai aumentar a minha performance. É porque eu entendi o porquê eu faço. E principalmente, e aí é sobre isso que nós vamos trazer hoje a reflexão da palavra, da sabedoria milenar. Para quem nós fazemos? E quando a gente entende isso, a vida ela começa a ter outra configuração. As coisas que nós fazemos começam a ter outro significado. Nós começamos a entender de uma forma diferente. Então, quero conduzir vocês a pensar sobre a vida de vocês. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Para quem vocês fazem o que vocês fazem? Será que nós estamos nos movendo pelo quê? Pela validação de uma outra pessoa, para mostrar a minha capacidade, para receber uma recompensa? É apenas isso? E aí a gente está fazendo muita coisa, muito conteúdo, muita urgência, muita comparação, muito barulho, muito disso tudo que é do mundo e pouca presença, muito estímulo, pouca presença, pouco silêncio, pouca intenção, pouca conexão. E aí será que a gente está consumindo demais, percebendo de menos, vivendo rápido demais e percebendo pouco a nossa vida acontecendo? Então, essas são reflexões para a gente pensar sobre a nossa vida. Como é que está a nossa vida hoje? Pelo que eu me movo? Para que eu me movo? Como é que eu posso ter mais consciência sobre isso? E aí, uma vida significativa, gente, ela não é construída só com velocidade. Não adianta velocidade se você não tem uma direção. Você corre um grande risco de chegar lá e se sentindo perdido de si mesmo, perdida. Uma vida significativa, uma vida próspera, uma vida leve, como eu falo para vocês, não é uma vida sem responsabilidade, é uma vida com mais direção, é uma vida com mais sentido, é uma vida com mais consciência. Ainda que possamos viver muitos desafios, ainda que a gente precise lidar com muitos obstáculos, com muitos problemas, com muitos desafios, com muita pressão, isso não tem como a gente mudar. Mas a proposta de hoje é não esquecer pelo que corremos. E essa pergunta que eu tive ontem, dentro do elevador, subindo ontem à noite para preparar a nossa live de hoje. Como é que você tá na correria de sempre?
e não esquecermos pelo que corremos. Então quem já participa das lives sabe que nós falamos de ciência e espiritualidade. Nos conectamos com as duas coisas. Afinal de contas, muita coisa que está na ciência hoje, na verdade, já está escrita de alguma forma há centenas e milhares de anos aí. Então, nós não podemos desconsiderar aquilo que sobrevive há tanto tempo, aquilo que é uma sabedoria para vivermos melhor, que está lá escrito no manual da vida. Então eu vou trazer um versículo de hoje para a gente conectar com tudo isso que nós estamos falando. Sim, Flaviana, que verdade. Eu oro para nunca me perder dessa consciência. Exatamente. Se nós estivermos apenas no piloto automático, sem consciência pelo que nós fazemos e para quem fazemos, nós corremos um grande risco de viver uma vida esvaziada, perdida, correndo muito, mas sem direção, sem saber para onde está indo, vagando, sem direção. E isso é muito perigoso. O cérebro que está vagando, perdido, sem saber para onde vai, ele se desconecta. E não é sobre a caminhada. Você pode até saber que tem muito a percorrer, mas você sabe para onde você está indo. Ainda que você vá mais devagar, se você souber para onde você está indo, o que você está construindo, o seu cérebro te mantém na jornada. Se o seu cérebro não souber para onde você está indo, se ele estiver desconectado, ele não vai te dar recursos suficientes para você se manter na jornada. E aí é mais difícil. Às vezes a pessoa está se perguntando assim, por que eu não consigo ter disciplina? Por que eu não tenho constância? Meu Deus, eu sempre sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo ter disciplina, eu não consigo ter motivação, eu não consigo ter autodeterminação, eu não consigo ter autoliderança, eu sou governado pelas minhas emoções. Dá um passinho antes e se pergunta, para onde você está indo? Por que você quer fazer isso? Por que isso é importante para você? E foca na visão de longo prazo. Isso vale para a sua saúde, isso vale no seu trabalho, na sua carreira. Quem acha que na carreira, como vocês sabem, eu falo muito de liderança, de carreira, do mundo do trabalho. Eu quero ser líder. Aí acabou de começar a jornada. Em 6 meses nada acontece, já acha que nada vai acontecer, já se desconecta. Foca na visão de longo prazo. Começa a fazer pensando na visão de longo prazo e não na recompensa imediata. E não em ter tudo agora e construir rápido. E aí, por que você quer o que você quer? Por que você quer, por exemplo, a liderança? Por que isso é importante para mim? Será que é porque o mundo diz que eu tenho que ter um cargo de liderança? Porque eu quero status, porque eu quero poder, porque eu quero influência? Ou será que é porque eu entendi que o jogo da liderança é sobre usar os meus talentos, os meus recursos em prol de algo maior, fazendo a diferença para mais pessoas, fazendo a diferença para os ambientes, usando aquilo que eu sei, usando os talentos que Deus me deu para impactar mais pessoas? Liderança é uma responsabilidade, é uma missão. Quem não entendeu isso sobre liderança, não entendeu nada. Quem não entende que liderança não é sobre você, não é sobre o seu poder, o seu status, a sua influência. É sobre como você vai servir aos outros com o seu melhor. Como que você vai desenvolver mais pessoas, impactar mais pessoas. E no meio do caminho, o alcançar mais prosperidade, mais riqueza materialmente falando, isso é consequência, isso vai acontecer. Não tem como a gente estar servindo pessoas e isso não acontecer. Não tem como a gente estar gerando resultado e isso não acontecer. É um princípio mesmo. Semeadura e colheita. Quando a gente planta, a gente colhe. Só que a gente colhe o que a gente planta. Isso é um princípio espiritual, mas é um princípio também material, desse nosso mundo natural. Então não tem como não acontecer. Só que a gente tem que ter o cuidado com a necessidade da recompensa imediata.
É por isso que o que muda o jogo é a constância, a disciplina. E para termos constância e disciplina, nós precisamos entender para que fazemos o que fazemos e para quem fazemos o que fazemos. Então vamos para essa reflexão de hoje, esse versículo curtinho, mas que é tão transformador. Muito mesmo. Muito transformador falar sobre isso. E está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 23. A gente vai ler só ele, tá? Curtinho. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Olha só. Tudo o que vocês fizerem. Não é só o trabalho, não é só uma parte da coisa. Não existe palavra aleatória aqui. É tudo. Se Paulo está dizendo tudo, é tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E aí, esse versículo, eu quero falar sobre excelência e intenção. Paulo está aqui escrevendo, quem não conhece Paulo, quem não está acostumado com as escrituras, dando esse contexto aqui, Jesus já tinha vivido, já cumpriu o ministério, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus e agora os discípulos estão compartilhando esta palavra com o mundo, chegando até os confins da terra. Então, ele está dizendo e nos convidando para que tudo que a gente fizer, faça como se fosse para Deus e não para homens. E aí nós estamos todos vivendo a nossa rotina comum, trabalhando, servindo, lidando com muitas responsabilidades. E aí no meio disso tudo, a gente reconhece que o sentido pelo qual fazemos as coisas importa mais do que a própria tarefa. É essa a mensagem principal que eu quero trazer para vocês. Muita gente está fazendo muito, mas desconectadas de si mesmas, cumprindo a agenda, respondendo, fazendo, entregando. Mas o sentido e o porquê, ele importa mais do que a própria tarefa. Será que a gente está como por dentro? Então, esse versículo é um convite para resgatar a presença. A gente vai fechar com ele a nossa sequência de 4 lives. Não é para a gente só reagir à vida, é para nós habitarmos a nossa vida. Fazer de todo o nosso coração, não pela validação, não pelo aplauso, não pelo reconhecimento humano. Fazer porque existe propósito nas pequenas coisas, quando a gente está fazendo por um coração alinhado. Então aqui é um certo confronto até, um certo confronto com a forma que nós nos movemos nesse mundo. Porque a lógica do mundo é uma lógica de mais superficialidade, de mais egoísmo, de mais individualidade. Enquanto essa lógica aqui é uma lógica de não corresponder a expectativas humanas, corresponder a uma expectativa que é muito maior, que é de quem vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Então, quando essa motivação ela está só fora, isso pode adoecer a nossa alma no longo prazo. No curto prazo super funciona. No curto prazo super funciona, mas no longo prazo, quanto essa alma está sendo sufocada mais por ego e menos por uma essência. E aí quando a gente entende que tudo que a gente faz precisa de alguma forma ser para Deus, a gente vai buscar a nossa excelência nas mínimas coisas. A gente começa a reposicionar a forma como a gente age, como a gente faz. Então, se a gente não tem esse porquê e esse para quem, nós corremos alguns riscos. É perigoso essa vida só no automático. Então, quando a gente vive mais conectado, veja que não é sobre a tarefa em si. Eu posso continuar fazendo aquilo que eu faço,
Mas se eu faço só por obrigação, esperando essa recompensa imediata, eu posso ficar mais cansada, eu posso começar a ser governada por algo que perde o sentido. Poxa, se não estão reconhecendo, se nada do que eu faço está trazendo um resultado imediato, eu vou ficando mais frustrada, eu vou ficando mais cansada, eu vou correndo sem muita direção. Então, aqui é esse convite para uma consciência. Para que a gente possa se mover menos por esse externo, mas com o coração alinhado. Onde está o seu coração quando você está só produzindo, correndo, correndo, correndo? O quanto de você, o quanto da sua essência está presente no seu fazer, no seu corre, né? Está no corre, está todo mundo no corre. E é verdade, eu também estou aqui no corre, viu? Nunca senti tanta responsabilidade assim, no meu momento profissional, assim, como eu estou hoje. Nunca senti tanta responsabilidade. E ainda assim, eu nunca me senti tão conectada com aquilo que verdadeiramente importa, porque eu sei para quem eu faço. Eu sei com quem eu presto conta. É tipo isso, sabe? Eu sei com quem eu presto conta. Eu presto conta não é com quem paga minhas contas, entre aspas. Sinceramente falando. Eu busco a minha excelência, eu busco fazer de todo o meu coração, com todo o meu amor, com todos os meus talentos, com as forças que eu tenho. Não para agradar mais homens, no sentido de humanidade, né? De pessoas. E já foi por muito tempo assim. Claro que foi. A gente vive num mundo que valoriza isso. Mas quando a gente entende que o que a gente faz não é para pessoas, e aí a gente para de se mover por esse combustível da validação externa, por esse combustível de um reconhecimento, de uma validação. E isso muda tudo. E isso muda tudo. Porque nós conseguimos colocar mais presença e mais sentido naquilo que nós fazemos. Então, será que nós queremos construir isso? Uma vida que nós temos mais sentido, mais consciência? Ou será que você quer continuar só vivendo, fazendo, conquistando, tendo, fazendo? E você vai conseguir, viu? Provavelmente, se você tiver, se você tiver focado nesse reconhecimento externo, nessa validação, nessa construção, no ter, no conquistar. Se você colocar energia nisso, quem sou eu para dizer que não vai dar certo? Você vai chegar lá. Tenho certeza que você vai chegar lá. Não tem como a gente colocar energia em algo e nada acontecer. Talvez tenha que ter mais constância, mais disciplina. Por que, Vivi? Que tem gente que não está conectado fazendo para Deus e mesmo assim tem muita coisa, tem muita prosperidade, tem muito poder, tem muito status. Claro que tem. Claro que tem. Tem a ver com a direção. A pessoa tem foco, tem direção, tem disciplina, tem constância. Perceba que essa pessoa, ela tem sim, ela coloca energia, ela é motivada por uma conquista. A questão é, que conquista é essa? Pra quem? E quando eu chegar lá? Será que eu corro o risco de chegar lá e me sentir vazio e aí continuar buscando, sempre preencher? Ou será que eu estou preenchendo na jornada mesmo? Durante a jornada. Nós precisamos aprender a desfrutar durante a jornada, não só quando chegar lá. Porque quando chegar lá, talvez a gente queira mais, e mais, e mais, e mais. Então nunca acaba. Esse tal da felicidade, né? Não, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu viver isso, eu vou ser feliz.
Enfim, então, para ir finalizando, nem toda correria está alinhada a propósito. Às vezes é só distração, às vezes é só fuga, às vezes é medo de parar. E perceber até que está tão distante de si mesmo, está tão distante de Deus. Então a grande pergunta dessa live é: por que eu estou correndo? Para onde? Qual é o sentido? Onde é que eu estou indo? Onde é que eu quero chegar? E cuidado para não estar perseguindo aquilo que o mundo diz que você tem que perseguir. Se pergunte por quê. Por que você quer tanto isso? A quem você está servindo? O que você faz deixa sua alma viva? Você se sente vivo? Isso. E aí tem gente que pergunta muito, né? Como que eu descubro o meu propósito? Como saber se eu estou vivendo o meu propósito? Essa é uma grande questão, né? E eu não tenho a pretensão de responder essa pergunta de uma forma dizendo assim: você vai fazer isso para descobrir o seu propósito. Comece a pensar o que tira o seu melhor, o que gera brilho nos olhos, o que faz você perder a noção do tempo quando você está fazendo. Onde é que você está, o que você está fazendo quando você se sente inteiro, quando você se sente conectado, quando você se sente em presença. Só que a gente tem que viver os nossos processos, o nosso propósito se encontra no caminho, quando nós estamos vivendo esse processo de buscar a excelência, buscar servir a Deus, se conectar com a nossa essência, fazer aquilo que agrada a Deus. Aí a gente vai encontrando. A gente vai começando a entender qual é o impacto que a gente gera no mundo, nas pessoas ao nosso redor. O que as pessoas reconhecem que nós fazemos de bom, mas que é natural em nós? Porque se as pessoas reconhecem, mas isso você tem que deixar os seus pedaços no meio do caminho, fazendo aquilo, ou seja, ficando esgotado, não tendo energia, eu faço isso, mas isso me drena muita energia. Talvez não seja aquilo que Deus quer que você faça. E aí quando a gente descobre isso e descobre que a gente está agradando a Deus, a gente começa a agir independente da vontade, porque a gente sabe para quem a gente faz. Independente da vontade, a gente faz porque tem que fazer, porque a gente sabe que vai agradar a Deus, porque a gente sabe que a gente está conectado ao propósito. Não é sobre ser fácil. Eu fiz uma live na sexta-feira, gente, de bastidores aqui, né? Uma live de 1 hora, foi, enfim, maravilhosa. Quem quiser assistir, já subi lá no YouTube ontem. Eu tava com a minha garganta, eu não sei como é que eu consegui fazer a live, assim. Sensação de moleza, assim. Tava destruída a minha garganta. Vinha de uma sequência aí de treinamentos e de tarde já começou a arranhar. E de noite estava muito ruim. Mas eu faço porque eu me comprometi a fazer, independente de estar com vontade ou não, independente. E isso me energiza o depois. Eu me sinto muito bem compartilhando conhecimento, transbordando na vida das pessoas, transbordando na vida de vocês. E eu espero de verdade que vocês saiam daqui melhores, mais conscientes, pelo menos. Ainda que saia com um certo desconforto, ainda que saia com uma certa aflição por talvez não saber algumas respostas, tá tudo bem. Não precisa saber todas as respostas, a gente está só ampliando a consciência de vocês. E se fizer sentido para uma pessoa, já valeu a pena. Se gerar uma sementinha de transformação na vida de alguém, já valeu a pena. Não precisa fazer sentido para todo mundo. Eu também descobri isso. Não precisa fazer sentido para todo mundo. Mas, afinal de contas, né, Deus que dá o crescimento. A gente só joga as sementes, o solo do seu coração tem que estar aberto para receber, tem que estar remexido. E se fizer sentido, já valeu a pena, tá bom? Gente, finalizando, eu quero convidar quem não está no grupo ainda. No sábado que vem, dia 30, vai ter uma aula
Aí tem que vir com papel, com caneta, que vai ser, tô preparando algo muito especial, viu? Pra vocês, dia 30. Quem quer acompanhar, fica no grupo. Tem um grupo, depois pode até me mandar mensagem aqui, se vocês quiserem colocar aí, quero fazer parte do grupo. Eu vou compartilhar o link por lá, vai ser fechado, vai ser no Zoom, não vai ser aberto aqui, não vai ser esse formato de live. Tem que estar lá no grupo e tem que se programar. Sábado, dia 30, 10 horas da manhã, separe aí 2 horas do seu sábado. Pra você mesma, né? Não é nem pra mim, não é sobre mim, é pra você mesma, para que você busque mais consciência, mais crescimento, mais expansão, mais direção. Como então? Pra onde que eu vou? Tô saindo aqui sem saber muita direção. Você vai buscar. Olha pra dentro. Se conecta com isso, aproveita o domingo, porque é domingo tão cedo, Vivi, 6h33 da manhã. Porque, gente, eu falo com pessoas que têm uma vida, eu sei, corrida. Eu falo com líderes, eu falo com empreendedoras, eu falo com mulheres e homens também, né? Mas principalmente, cada vez mais eu tenho falado mais com mulheres que estão no corre mesmo. São mães, esposas, donas de casa, líderes em suas carreiras, têm suas empresas, empreendedoras. Então, eu sei que é muito corrido. Eu sei que estão no corre da vida. Então, domingo, geralmente esse horário, a casa ainda está dormindo. Então, a gente pode ter esse nosso momento só pra gente, pra parar, pra pensar e sair um pouquinho dessa correria e poder se ouvir mais. Tá bom? Por isso que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A live vai ficar salva aqui no Instagram 24 horas, se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas. Mas eu vou subir lá pro YouTube e estejam na aula sábado. Entrem no grupo para ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e uma ótima semana, uma abençoada semana para vocês. Beijo, Flaviana, beijo quem tava por aqui, quem entrou depois. Um beijo pra vocês, gente. Um abençoado domingo. Oi, Lívia. Que bom que você tava aí. Um abençoado domingo pra vocês. E até sábado. Domingo não vai ter live. Oi, sogrinha amada. Tá aí também. E sogrinha e sogrinho, que eu sei que o sogrinho fica do lado ouvindo também. Domingo que vem não vai ter live, porque o nosso encontro semanal vai ser no sábado, tá? Colocar toda a minha energia no sábado de manhã pra vocês. Então, domingo que vem não tem live. Estejam no grupo e entrem. Beijo.